falando de um anime que começou a ser publicado em 1997, acabou em 99 e veio pro Brasil em animação em 99 a 2000. Será que vale a pena assistir um anime que tem aí seus 23 anos de idade? Quer saber o que eu acho? Sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre um anime chamado Jiba-Kun, mas no Brasil, nosso PTBR foi chamado de Buck. Uma coisa interessante sobre os animes, principalmente oitentistas, noventistas, é que eles têm um padrão muito parecido e com um tipo de semelhança narrativa muito próxima. Principalmente quando a gente fala dos shonens, onde nós temos Dragon Ball, nós temos Cavaleiros Zodíacos, Yu Hakusho, Shurato, Buck, aqui pegando como nosso exemplo do episódio de hoje. Então existe um padrão muito parecido, onde existe muitas semelhanças narrativas, onde sempre nós temos um protagonista com um grupo de amigos que enfrentam inimigos cada vez mais poderosos em uma escala, até chegar no final ter um grande vilãozão, que daí é o objetivo de destruir o mundo, comandar o mundo e assim por diante, e no final o nosso protagonista consegue vencer esse vilão final e com isso salvar a humanidade, às vezes num formato mais cíclico, às vezes num formato um pouco mais direto, dependendo do tipo narrativo que nós estamos falando. Mas a pergunta é, será que assistir um anime de 23 anos de idade vale a pena, considerando a qualidade e a quantidade de animes que nós temos hoje? Então, se você tem mais ou menos os seus 30 anos, como eu tenho, um pouco mais, um pouquinho menos, você pode ter vivido naquele período de 1990, 2000, e você tenha memórias boas sobre esses animes que eu estou comentando, né, como Dragon Ball, Cavaleiros e assim por diante. Obviamente, alguns estendem, outros se mantêm simplesmente fechados naquela época, como acontece bastante aqui com Buck e alguns outros pequenininhos, como Shurato, por exemplo. Porém, será que reassisti-los vale a pena ou é simplesmente pura nostalgia? Uma coisa interessante quando a gente fala sobre visualização de um filme, de um entretenimento, de um quadrinho, obviamente se você tem como objetivo entretenimento, fechou, tranquilo, perfeito. Mas se você está aqui no Craftando Mundos, onde o objetivo desse canal é construir mundos, ensinar formas diferentes de visualizar, de ver, de discutir sobre esses assuntos, talvez ver alguns animes antigos, principalmente onde acerto e onde erro, é muito interessante se você quer desenvolver um senso narrativo. É um anime ruim? Sim, é um anime ruim. Se você gosta de Buck, é porque você tem um sentimento nostálgico dele. Então no episódio de hoje eu não vou falar para você assistir, mas se você quiser assistir, considerando as premissas que eu vou dizer hoje como as vantagens do anime, as partes boas dele, show de bola. Mas lembre-se, você vai assistir um anime noventista, comecinho de 2000, 99 e 2000, então saiba que você vai estar pondo a sua sanidade em risco. Mas se você tem os seus 20 e tantos, 30 anos, e você assistiu e gostaria de rever com o poder da nostalgia, saiba que você vai gostar demais, porque no dublado nós temos a voz do Ash, da Bulma, do Vegeta, um pedacinho do Goku ele aparece numa pontinha, nós temos o Trunks, nós temos Jesse James, nós temos o Fry de Futurama. Então se você gosta desses animes que eu falei pra você de Pokémon, Dragon Ball, Futurama, você vai ouvir a voz e vai falar assim, meu Deus, que sentimento gostosíssimo de nostalgia. Mas saiba que realmente é um anime ruim. Mas vamos lá, primeiramente conversar sobre o que foi, o que é e quais são os pontos que eles acertaram e eles erraram dentro da narrativa na nossa análise de hoje de Jiba-Kun Buck. Eu consigo resumir o anime muito rápido. Como eu falei pra vocês, quando a gente fala de um anime um pouco mais curto, lá pros seus 20 e tantos, 30 episódios, ele tem uma narrativa muito direta, bem linear. Por quê? Ele tem um objetivo e vai até o seu final. Ou seja, nós temos classicamente aí uma jornada do herói. Muito forte. É possível você identificar todos os 12 pontos da jornada do herói dentro do anime Buck? É. Porém, como o episódio não é de jornada de herói e eu não vou destrinchar esse anime, porque ele não é um anime tão bom assim para eu ficar destrinchando um episódio de 2 horas que
facilmente dá para fazer isso, porque 26 episódios, se eu ficasse, sei lá, 2 minutos por episódio, putz, aí já seria algo mais gigantesco. Então, de uma maneira geral, o que nós temos? Nós temos um protagonista que por enquanto, uma coisa que é interessante sobre o protagonista, que eu vou falar sobre os pontos positivos, a motivação dele é um tanto diferente. Ele quer ser o dominador do mundo, ele quer ser o rei do mundo. Literalmente, o rei dominador. Tanto que os dois companheiros que seguem a viagem com ele fica todo mundo falando que é o escravo, é o escravo, é o escravo. Trata todo mundo como lixo, mas no final ele tem um bom coração, então é meio que uma luta entre os dois lados. Mas nós temos um protagonista com uma motivação um tanto diferenciada, que vive num mundo onde existem 12 grandes nações, como o ponteiro do relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e uma torre no meio, considerando meio que se fossem os ponteiros, a torre pontiaguda, onde existe crianças, uma criança poderosíssima de cada um dos reinos, que é considerada uma grande criança, e essa grande criança, ela recebe a oportunidade de lutar contra os monstros encrenqueiros. Sim, essa é a tradução oficial para os monstros que eles lutam, os monstros encrenqueiros. Como eu falei pra você, eu tô falando de um anime de 1999, então vamos, dar uma aliviada nos nomes, mas realmente é um nome bem toscão. Mas beleza, ele tem que enfrentar esses monstros e o objetivo dele é encontrar a pessoa que passou a bandeira para ele. Nós tínhamos a primeira criança do país 1, onde a história começa lá. Esse protagonista passa para o nosso principal e com isso ele vai seguindo até a Torre 12 e por isso depois no final a Torre Pontiaguda, com o objetivo de reencontrar essa pessoa e ter uma luta justa entre os dois, onde essa é a motivação de ele movimentar, porém sendo o rei do mundo. Ele vai encontrando vários países, cada país diferente, cada nação com a sua grande criança e suas problemáticas, até que chega no final ele encontra o inimigo que precisa derrotar e com isso, matando esse inimigo, ele tem a salvação do mundo como um todo. Então essa aqui é a nossa grande jornada de Bucky do país 1, Primas, até a Torre Pontiaguda dentro do Reino Zero. Esse aqui é o resumo da história. Claro que cada uma das histórias, cada uma dos reinos corresponde a um ponto diferente, a uma estrutura diferente, um genius loci diferente, mas o objetivo da história é realmente essa jornada. O que é interessante é que tem um livro relativamente antigo também, lá também, naquela época, que, se eu não me engano, faz muitos anos que eu li e eu não lembro, não consigo nem achar mais a história, e é de um rapaz ou de uma criança, uma criança, não lembro se é um homem ou uma mulher, e ele vai para o mundo do arco-íris e ele passa por 7 reinos, cada um corresponde a cada cor do arco-íris, onde tudo naquele universo é daquela cor. E vai seguindo até que chega no final. E se for ver, é mais ou menos a mesma premissa. Então, como vocês podem ver que durante todo o anime, você vê muitas coisas que se repetem em diversos pontos. Nós temos alívio cômico, nós temos um infodump, nós temos protagonistas que conversam com outros explicando situações que a gente não entende. Existe sempre o inimigo vai aumentando, cada vez mais forte. Tem a aparição do vilão final, porém ele vai dando as sementinhas e vai fortalecendo o nosso personagem até ele chegar no final. Então, tem muitos fatores dentro dessa premissa histórica geral dentro desse ponto. Agora, quando a gente fala das vantagens e desvantagens, ou seja, onde acertou e onde errou, aí sim nós temos que entrar um pouco mais na história. Para ficar um episódio altruísta e a gente acabar com um ponto positivo, nós vamos começar falando sobre onde ele erra, quais são os pontos que não são tão legais na história, e depois eu passo para vocês quais são os pontos interessantes. Aí com isso, no final, se vocês acharem interessante, vocês maratonam. São 26 episódios, como eu falei para vocês, e então assim, são 22 minutos contando abertura e encerramento, então chuta aí, são 15 minutos considerar 15 minutos, 15, 30, 30, quanto 4, 6, 1 hora, então você for ver um filme de 2 horas, é como se tivesse visto praticamente quase metade, dá pra ver 10 episódios, 12 episódios numa sentada aí, então tranquilo. Obviamente, como eu falei, é mais fácil achar o dublado, e o dublado vai ter esses fatores. Se você não gosta de dublagem, eu sugiro só realmente ver esse vídeo. Então, bora lá, para de enrolar vocês e vamos falar sobre os pontos negativos de qual é desse tal de Jibaku. Vamos lá, o primeiro ponto que não é tão interessante quando a gente fala sobre erros narrativos é que nós temos uma quantidade de infodump muito gigante. Claro que pelo fato do nosso protagonista ser uma pessoa muito assim, não vou dizer supérflua, mas sim muito egocêntrica, ela não entende o mundo, ela nunca saiu do país Primas, que é o país número 1, então ele não conhece
que é ser uma grande criança, quais são os monstros encrenqueiros, quais são os poderes. Então assim, ele não conhece nada do mundo. Ele só sabe que ele quer dominá-lo, mas ele não conhece nada do mundo. Então, toda hora precisa ou da Pink ou do Kai, que são os dois companheiros que seguem com ele nessa jornada, explicando cada coisa. Então precisa ser muito explicativo. A vantagem disso, obviamente, é que ensina pra gente coisas que a gente não conhece, porque é um mundo de alta fantasia, então é um ponto positivo. Porém, como acontece isso muito forte durante o anime inteiro, do episódio 1 ao 26, tem muita explicação, tem muita exposição de ideia. Show Don't Tell é um tanto complicado. Por quê? Estamos falando de um anime de 1999, 2000, com um público-alvo de crianças aí dos seus 10 a 15, chutando alto, mais ou menos isso. Considerando essa faixa etária daquela época, que no caso hoje nós somos dos 29 aos 33, é mais ou menos essa faixa etária que nós estaremos agora, então precisava ser algo bem explicado, porque era um desenho para criança. Então, só que, se estamos falando de um cunho narrativo, tem muito infodump, muita explicação. Então, dependendo da sua interpretação, este tópico pode ser jogado no positivo, se você considerar público-alvo, que é algo interessante, se você considerar época, que é algo interessante, se você considerar, por exemplo, também como era a mentalidade do público e da época das pessoas, então assim, a época que foi feita, a cabeça das pessoas e o público das pessoas, pegando tudo isso, é um ponto positivo, esses infodumps explicativos. Porém, narrativamente, podemos considerar que o infodump não é algo positivo, porque o Show Don't Tell é interessante ser mais desenvolvido. Só que no caso aqui, o Tell, ele é bem mais. Um outro ponto negativo que a gente fala sobre o quesito do Bucky é que, como a história são de 12 países, e cada episódio, às vezes, pode ter episódios que tem duplo episódio no mesmo país, ou às vezes 3 episódios, só que ele acontece de ser muito rápido. Vamos dizer assim que, do momento onde começa a história, no episódio 1, até o... acaba no 26, lembrando disso. Começa no 1, quando chega no 24, é aí que eles chegam lá no ponto principal, lá no ponto final. Episódio 24. Então tem 2 episódios, ou seja, 30 minutos somando os dois, porque uns 15 minutos de bruto, sem o episódio anterior, sem abertura, encerramento, blá blá. 30 minutos para explicar tudo o final. Ou seja, a estrutura de ser muita coisa acontece de ruim aqui. Quando a gente fala sobre construção de world building, e eu tenho um colega que ele tem um certo ponto que a gente trabalha bastante nele, que é mais. Ele gosta muito de construir muita coisa, e faz. Claro que eu estaria sendo muito hipócrita se eu falasse que fazer muito é errado, porque se eu tenho um código penal de muitas páginas falando sobre isso, eu tenho até um colega também que ele tem um código penal muito fechado, tipo, inteiro. Um dia eu vou ver se consigo trazer ele de novo aqui, ele já apareceu aqui, o Ed. Vou deixar aqui o cardzinho da live que a gente fez na criação do universo na época do Halloween. Então ele tem um código penal inteiro. Então assim, muita coisa não é necessariamente negativa. Porém, muitas vezes, menos é mais no quesito narrativo. Ou seja, se eu tenho 12 países, um episódio por país, eu teria o quê? 12 episódios. 12 países e um 13º com o negócio final. Mas para desenvolver trama, desenvolver narrativa, personagem e tudo isso, vamos considerar que a gente precisa de pelo menos uns 2, 3 episódios por país? Considerando 2 episódios, precisamos de 24. Ah, mas é isso que acontece, Rafa. 24 episódios e 2 no final. Sim, é verdade. Porém, se você for ver a progressão do anime, são 3 episódios no país 1, 3 episódios no país 2, 3 episódios no país 3. Com isso, nós já temos 9. 9 dos 26. Tanto que o episódio do país 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... é muito rápido. Às vezes pode acontecer que tenha 2 episódios lá no final, mas tem muitos episódios que é um. Ou seja, é muito rápido, é muito pouco desenvolvido. Então ele precisaria ou dar uma diminuída, ou seja, já que construiu um mundo de 12, porque quer que seja um relógio, vamos ampliar isso e desenvolver cada um dos pontos. Mas tá falando de um anime. No mangá é assim? Não sei, ainda não fui atrás.
talvez eu siga aqui futuramente um episódio falando sobre a diferença entre o mangá e o anime, porém, no anime ele é muito rápido, ele é muito direto, e com isso você perde muito desenvolvimento. Então, coisas que você poderia fazer do desenvolvimento do personagem, de um, de outro, obviamente dos três protagonistas, no Bucky, na Pink e no Kai, existe uma profundidade cada um, porém, você não sente isso nos outros personagens que vão aparecendo, são realmente como se fossem escadas para eles. Claro que escadas são interessantes, é bom também, vale a pena você ter personagens que são escadas, porém, se nós temos 12 países, cada país nós temos um personagem principal dentro daquele país, e ele é simplesmente a escada para o próximo, realmente parece muito algo rushável, uma coisa muito rápida, muito desenvolvida. O que, o que, precisa que poder e não sei o que, morreu, ei, final feliz. E isso entra num próximo ponto, que são deuses ex machina. Nossa, como tem deus ex machina. Poder tirado da bunda, habilidades inatas. Tá, beleza, o nosso protagonista é mostrado lá no final da história de que ele é o filho de um cara hipercabulosamente poderoso, que tá da profecia, os cacete A4. Beleza. Faz sentido, então, todos esses deuses ex máquinas que é explicado no final da história, mostrando que, na verdade, ele é meio que o escolhido, que existe um tipo de personagem chamado o escolhido, beleza, existe essa explicação. Porém, esse sentimento de que, durante 24 episódios, ele é estupidamente fora da média, e nos últimos 2 que é explicado, sem dar nenhum gostinho, só falando assim, não, porque o cara mais poderoso da atualidade escolheu ele como seu sucessor, então faz sentido a pessoa ter escolhido ele. Tá, beleza, só que se você vai explicar tudo no final, não deixando nenhuma margem pra nada, fica um tanto complicado e incomoda um tanto enquanto nesse quesito. Spoiler de um anime de 1999, o mundo de Bucky, especificamente os 12 reinos, ele é um planeta dentre vários outros planetas, e onde nós temos o nosso principal, né, o cara mais poderoso, que é o Spark, com a sua irmã, vieram de outro planeta e pousaram neste planeta aqui. Então, sim, nós temos uma história de alien dentro do nosso mundo de fantasia fantástica que mostra a vida em outro planeta, mostrando essa humanidade entre eles. O que é interessante é que nenhum momento traz isso. Então a gente tem uma revelação final de que dentro de um mundo de fantasia, alta fantasia, onde temos magias, poderes, habilidades, etc e tal, nós temos a explicação que existe sim aliens, onde a nossa princesa final e o nosso príncipe inicial são aliens. Sim, são extraterrestres. Então esses são os principais pontos negativos dessa obra, porém, como eu falei, não existe apenas pontos negativos. Um outro quesito que eu não vou chamar de negativo, vou chamar assim de gosto, é o quesito do público-alvo. Como o público-alvo é esse público da nostalgia, que naquela época se eu tinha seus 9, 10, 11 anos, então realmente é um público que você vai ver coisas bonitinhas, fofinhas, se tem sangue é no máximo a sujeira, que fala assim, nossa, o cara tomou uma espadada e não tem sangue, não sei o quê. Por quê? Porque naquela época não quis ver dessa forma. Claro que no Dragon Ball tinha sangue, claro que tipo, no Cavaleiro tinha sangue, mas Bucky decidiu não seguir isso, que seguiria um público realmente mais pro infanto-juvenil mesmo. Mas beleza, então tem muitas coisas que eu vou colocar no positivo, porém é porque estou considerando esse público-alvo. Ah, porque você gostou do público-alvo, então nos pontos negativos. Sim, porque apesar do público-alvo, e que explicaria tudo o que aconteceu, podia ser feito de uma outra maneira e podia ter sido desenvolvido. Então não era um ponto meio que negativo. Ao invés de chamar de ponto negativo, vamos chamar de pontos a melhorar. Agora, como os pontos positivos, que são realmente positivos, o que é interessante, se você vê o anime com cabeça de escritor, de world builder, de mestre, você vê que tem várias coisas interessantes. Como, por exemplo, Rafa, o que é o Genius Loci? Genius Loci é a essência do lugar, onde você pega a ideia principal e desenvolve todo um universo em cima daquela essência. Normalmente utilizado como um quesito mais forte entre a cidade, a cultura, a população, ou seja, mais pontualmente. Você pode desenvolver de uma maneira mais geral, colocar o Genius Loci da história, da essência do universo, sim, perfeito, é possível fazer isso, porém, de uma maneira mais específica, não pegando mais
algo amplo como o universo, se você pega uma cidade, uma região, e escolhe o gênios loci daquilo, é mais fácil de trabalhar. E se você faz gênios loci do local, realmente com uma ideia do gênios loci que nasceu em cima de uma estrutura arquitetônica, esse é o exemplo, então você pega um templo, gênios loci, uma construção, gênios loci, uma fonte, gênios loci, uma montanha, gênios loci. Você pode ir fazendo dessa forma, onde loci vem de local e gênios, gênio, a essência, o espírito daquele local. Então, nesse anime, ele pega a ideia de gênios loci e fala, velho, eu vou explicar para todo mundo o que significa isso e como fazer. Tanto que cada cidade tem a cidade dos gatos, todo mundo é gato. Tem gato que estrutura, os caras são meio humanoide, e se não é humanoide, a pessoa é vestida com roupa de gato, e todo mundo faz miau. Então assim, beleza. Uma outra cidade, abelha. Uma outra cidade, nós temos o Soquê do Dragão. Então assim, quando fala gênios loci de cada um, realmente é isso. A gente tem, como eu falei, nós temos gênios loci, por exemplo, da cidade de Seconda, a região de Seconda, onde é a cidade da Pink. É tudo bonitinho, ó, Pink, né, de rosa. Tudo bonitinho, é doce, não sei o que, todo mundo é felizinho, não sei o que, blá blá. Por quê? Porque tem toda essa ideia, tanto que ela se chama Pink, a mãe se chama Grey e o avô se chama Brown. Então você vê que existe, assim, uma relação. E a avó é Silva, então só ela que foge. Mas você pega aí, tem Brown, tem Grey, tem Pink, com realmente essa referência direta entre um entre outro. Então a gente tem diversas coisas, a gente tem, como eu falei, a cidade das florestas, a cidade do céu, da noite, da música, e vai embora. E o que é interessante, que eu acho bem legal dentro da construção disso, é que não apenas as cidades, mas sim a região. Como eu falei para vocês, nós temos, por exemplo, Primas, como é o primeiro, a essência é mais realmente de uma cidade, vila, o comecinho, a ideia, o início. Já a Seconda, já temos já uma outra ideia de um pouco mais desenvolvida, já tem um pouco mais de entendimento de como é o universo em volta de tudo que acontece. Já em Trios, nós já temos já um outro tipo de universo, onde fala, por exemplo, de um universo mais voltado às artes marciais de uma maneira geral e à cultura chinesa de uma maneira mais geral. E seguindo assim, a gente vai embora em 4, que fala mais do estilo de uma Europa medieval, onde a criança lá é a D'Artagnan, ou seja, tem essa ideia da questão dos vigaristas, nós temos os 3 mosqueteiros e tudo assim, tudo vai. Nós temos 5, né, a cidade de Pentas, que corresponde ao Oriente Médio, tanto que Ali Baba é a grande criança. Tem essa ideia dos 40 ladrões, tem até o Abra de Sésamo, onde aparece todas as referências. Na cidade de Exas, é uma cidade mais estilo tropical, que tem música, que tem vida, então tudo lá é questão de festa. A grande criança chama live de música, né, fazer lives, fazer algo ao vivo. Nós temos a cidade 7, que é Ceteras, que é meio que fosse o Japão medievo, meio que o Japão feudal, dos samurais, dos ninjas, que até a criança chama Hanmaru. Então assim, vai embora. No 8 é Octas, que tem a Lucy, meio que Lucy referenciando também ao Moby Dick, aos piratas, tem muito disso dentro de Octas, tanto que o principal ponto de estrutura é essas mutretas desses piratas. Novas, que brinca com essa ideia mais de tanto que a criança se chama Dead, né, de morte, morto, que tem toda a ver uma questão mais de fúnebre, cemitério, a criança, ela é irmã de Exas, tanto que 6 e 9 brinca com essa jogadinha, tanto que um gosta de música mais pop e o outro mais de música clássica. Dicas, que é uma floresta tropical, assim, que tem árvore sagrada. Nós temos o 11, que é mais uma pegada mais tipo futurista, Robocop, é algo mais mão de ferro, mais nesse ponto de ditadura, futurista e tudo mais, que tem a ideia de Joan, de Joana Dark. Então assim, e vai embora. Então quando a gente fala sobre as estruturas que aparecem dentro do universo, você vê que existe diversos elementos que mostram toda essa construção de world building, que é algo incrível, algo maravilhoso, é algo muito bem feito. E é interessante porque se você vê toda essa construção juntando, mas é meio tosquinho. Sim, é meio tosco. Mas se você for pegar a essência que ele está fazendo, toda essa criação de universo, quantas vezes eu falo, qual que é a premissa? A premissa aqui é realmente o ponteiros do relógio.
onde tem 1, 2, se for ver o mapa deles, é realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E uma ponte aguda gigantesca. E o que é interessante é que tem política, tem cultura, tem economia, tem sociedades diversas. Então o que a gente chama, por exemplo, do PEX, que é política, economia, cultura, sociedade, é bem desenvolvido. Eu quero fazer mais uma pegada de, por exemplo, grapes. Também existe em cada uma das cidades, regiões tem o grapes. O que é grapes? Cardzinho aqui, você vai lá ver. Ah, nós temos também o Hermetics, que é uma coisa um pouco mais desenvolvida em algumas cidades, mais do que outras, dependendo da plot, da necessidade. Sim. Você vê toda a construção de poderes, todo o quesito de que, eu preciso disso, isso e aquele outro. Muitas vezes acontecem o quê? Foreshadowing espalhados diretos. Alguns Deus Ex Machina, sim. Só que quando ele faz o foreshadowing é interessante porque coisas que são citadas no episódio 1 são trazidas no episódio 4, são relembradas no 9, e são trazidas novamente no 12, e tem uma explicação final no 25. Existe coisas que aparecem no episódio 3, que é justificada no 9, que é complementada no 12, que é explicado de uma maneira geral final no 25. Então, coisas que vão surgindo, e isso vai trazendo muitas coisas legais. E o que é interessante que é o seguinte, não apenas isso, que como nós temos 12 países, e dentro desses 12 países tem diversos personagens, esse anime ele é muito agregador. Agregador que eu quero dizer seria como? Nós temos diversos tipos de personalidade. Se você é uma pessoa um pouco mais altiva, você tem um personagem que representa você. Se você é uma pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais disciplinada, nós temos outro personagem. Se a pessoa é um pouco mais rígida, metódica e um pouco mais enfática nas coisas que você quer, temos um personagem. Se você é um personagem, por exemplo, homossexual, temos um personagem representando você também. Se você é uma pessoa trans, também existe personagem dessa categoria. Então o que é interessante é que diversos personagens, por ser diversos países, temos diversas personalidades. Essas diversas personalidades mostram esse tipo de coisa. Obviamente, estamos falando de uma época de 1999 e 2000. Então, não é tão bem trabalhado, aprofundado e tão bem desenvolvido como hoje acontece diversos outros personagens que seja mais da minoria que aparecem também. Então, existem assim as suas diferenças, porém não são tão bem trabalhadas. Porém, para aquela época, sim, maravilhoso. Então eu achei interessante porque a construção desses países, onde existe cada uma dessas diferentes tipos de personalidades, e com isso as construções, mostra diversos pontos interessantes. Então, pessoal, para não ficar um episódio muito gigante, porque realmente, como é um anime ruim, porém nostalgicamente interessante, e se você for imaginar episódio a episódio, que no final existe sim uma conclusão final e um trabalho final, realmente é interessante você assistir. Porém, como eu falei, é um anime de 23 anos. Então, assim, é um anime que vai ser tanto difícil de você acompanhar. Se você assistiu antigamente, vai ser um sentimento nostálgico caso você tenha assistido. Caso não, eu sugiro demais que você assista, mas com um objetivo muito mais de entender e caçar informações interessantes. Então, se você for caminhar e for rever esse episódio nostálgico, seja muito bem-vindo à nostalgia e procure se existem outros dubladores que vocês conseguem reconhecer espalhados pelo anime e diz pra mim e coloca aqui nos comentários se você lembra de mais algum outro dublador que apareceu lá. Se você não assistiu e pretende assistir, eu sugiro que você faça dessa forma. Vou deixar aqui até um roteirinho aqui desse lado aqui para ficar mais fácil de vocês verem o que eu sugiro que vocês procurem. Primeiro, identifiquem o PEX. Política, cultura, economia e sociedade. Não de cada um dos países, cara, eu quero fazer show de bola. Mas tente achar e quais são os pontos. Outro, tente explicar para mim qual que é o sistema de magia. É um sistema mais hard? É um sistema um pouco mais soft? Ele é racional? É irracional? Tente categorizar para mim e coloca aqui para mim o que você acha que pode ser. Outro ponto, tente achar para mim um genius loci, ou seja, não precisa colocar 3 palavras, mas uma frase ou uma palavra, outras palavras, identifique da maneira que você achar interessante de cada um das 12 continentes, dentro dos 12 países. Não precisa fazer de cada uma das cidades, porque tem umas cidadezinhas que são até bem chatinhas, dá vontade até de pular. Então, coloque o genius loci, de primas, de secondas, de trios e assim por diante até de duodicos. E assim você vai colocando cada um deles. E depois, tente encontrar para mim qual é a motivação do protagonista,
qual é a motivação dos aliados, qual é a motivação do vilão e do antagonista. Tente achar isso pra mim e com isso a gente vai conseguir de uma maneira geral. E para finalizar, se você acha interessante e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque episódios de segunda a sexta trazendo diversos elementos, críticas, reviews, técnicas, tutoriais, mindsets aqui no Craftando Mundos. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Então, pessoal, antes de acabar o episódio, eu queria lembrar vocês que no mês de junho, agora, daqui a alguns dias, nós vamos ter uma maratona de episódios, do episódio 1 até o final do mês, trazendo uma coisa bem legal. Se você ainda não começou a construir o seu mundo fantástico, segura e vem construir comigo nesses episódios. Se você já tem, fique esperto para cada uma das temáticas, porque a gente vai construir junto uma coisa bem legal e no final dessa maratona vai ter um legalzinho para vocês, beleza? Então, para a galera que chega até o final, já fica sobre aviso que agora no mês de junho nós vamos ter esse especial, beleza? Já não esquece, ativa o sininho para receber os episódios certinho e assim a gente poder construir juntos, beleza? Valeu!